2020 está chegando ao fim e esse parece ter sido um ano perdido, porque por mais que as pessoas tenham feito piadas e o brasileiro é muito bom em fazer isso, parece que as piadas já estão prontas, esperando as situações. A grande verdade é que boa parte das pessoas ainda continua preocupada, alguns estão desempregados, outros estão sem perspectiva, a maioria está cansada do home office. A minha família mesmo, eu tive que levar a minha esposa e as minhas filhas até o Rio Grande do Sul para passarem um tempo com o meu sogro, porque ninguém aguentava mais ficar preso dentro de casa. E esse é um período que nós temos que ter muita paciência e ao mesmo tempo tomar alguns cuidados. Mas a grande verdade é que depois de tudo isso, essa avalanche de coisas ruins que aconteceram nesse ano, o que esperar para 2021? Tudo bem com você? Esse é o canal Todavia. Esse canal aqui se dedica a alguns assuntos. A gente fala bastante de fé e mundo contemporâneo. A gente tem vários vídeos aqui sobre movimentos curiosos, cristianismo na história. Tem quadros para crianças, o Todavia Kids, feito pela minha filha mais velha. Tem muita coisa bacana aqui. Então, se você não conhece nada desse canal, eu sugiro que você assista esse vídeo e depois você pode maratonar vendo outras produções aqui desse canal. Se você já é uma pessoa que tem visitado regularmente o nosso canal, inscreva-se. Eu sei que muitas vezes a gente assiste vídeos para conhecer o canal, ver se é interessante, se não é, mas se você tem voltado aqui, significa que você tem gostado. Então aproveite e se inscreva. Aí pelo menos acionando a opção de todas as notificações, você sempre vai ficar informado quando for lançada uma coisa nova por aqui. Eu mencionei que brasileiro gosta de fazer piadas e eu mesmo gosto de brincar dizendo que já que esse ano tudo foi cancelado, ano que vem, que é o ano que eu faria 40 anos, eu vou fazer 39, porque é como se esse ano não tivesse existido. Brincadeiras à parte, a gente sabe sim que não ficou tudo perdido. Tem muita coisa que aconteceu, muita gente casou, muita gente tomou decisões ao lado de Cristo, muita gente mudou de emprego, mudou de perspectiva. Então sim, tem algo positivo mesmo em meio às tragédias. Até o fato das famílias estarem mais unidas. Eu posso dizer por mim mesmo, porque eu trabalho fora, eu passo boa parte do dia longe das minhas filhas, da minha esposa, mas agora na pandemia não, a gente conseguiu conviver mais. É claro que muitas vezes estar no mesmo lugar, presente, não significa que você tenha um contato mais próximo. Muitas vezes eu estava atarefado e não conseguia também desfrutar da presença de todo mundo que estava ali pertinho de mim. Mas pelo menos só de escutar as vozes, pegar um bebê no colo, no caso a minha filha mais nova, de poder contar uma história, de almoçar juntos, isso já é muito legal. Então tem todos esses aspectos que são legais, que ficam pra gente desse ano de 2020. Ao mesmo tempo, a gente já fica pensando assim, em 2021, o que vai acontecer? Será que a pandemia continua? Um amigo meu que está em Jerusalém, ele tem enfrentado lockdowns seguidos. Parece que a coisa lá piorou e em outras partes do mundo também. Então a quarentena não é uma coisa que vai durar até o final do ano. Isso depende muito de cada lugar, de cada circunstância. Em 2021 nós podemos continuar enfrentando o coronavírus? Claro, ele veio para ficar. Ao mesmo tempo, existem as vacinas que têm sido preparadas, existem todo o cuidado. A situação ainda está em stand-by. Mas acima de tudo, a gente tem que pensar o seguinte: esse mundo, ele não vai melhorar. Eu sinto dizer isso. Não gosto de ser portador de más notícias. Embora dizer que o mundo não vai melhorar, não é exatamente uma novidade nem uma má notícia. Não vai melhorar no sentido de que catástrofes, tragédias, guerras, perseguições estão previstas no cenário profético do final dos tempos. Então, a gente entende que essas coisas elas não são um fim em si mesmas. A gente não pode olhar apenas para o momento atual e dizer assim, tá, nós estamos nisso e não vai sair mais disso? Sim, vão acontecer outras coisas, já estão acontecendo. Todo esse quadro profético mostra pra gente um acontecimento maior das Escrituras, que é a volta de Jesus. Então, significa que para o cristão, a volta de Jesus é uma perspectiva presente, não apenas pela reincidência dos sinais, mas porque ser cristão é sim aguardar o retorno do Mestre. Essa é a maior promessa que existe na Bíblia e faz parte do ser cristão. Pode dizer que o cristão é aquele que vive em função da parousia, do retorno de Jesus. Dentro desse olhar, significa que 2021 é um ano a menos nessa grande contagem regressiva até o encontro com Jesus. A gente não sabe exatamente se vão ter tragédias, se o cenário político vai mudar, e a gente sabe que daqui para frente isso está sujeito a acontecer. Mas ao mesmo tempo, isso deve nos encher de esperança. Nós devemos viver o ano de 2021 com alegria. Devemos aproveitar, sim, as oportunidades que nós tivemos, especialmente em virtude da pregação do Evangelho.
para que outras pessoas também recebam a esperança da palavra de Deus. Também não podemos esquecer que Deus cuida dos seus filhos. Na terra de Israel, quando as 10 pragas caíram, a gente não pode comparar uma pandemia às 10 pragas porque o quadro foi muito pior. Mas só para a gente ter uma ideia, naquele momento, naquela circunstância histórica, o povo de Israel estava na terra de Gósen. E ali Deus cuidou deles, fazendo com que as pragas não os atingissem. Isso mostra pra gente que Deus sempre zela pelos seus filhos. Também no futuro, quando as 7 pragas do Apocalipse forem derramadas, o povo de Deus continuará guardado. Isso significa que não precisamos temer as grandes tragédias e catástrofes, especialmente se nós estivermos com a nossa vida escondida em Deus. O que significa isso? Quer dizer que eu preciso ter uma comunhão tal com Deus que, independente de estar vivo ou de morrer, eu tenho certeza de que no dia que Cristo voltar, eu realmente esteja com Ele. Seja na condição de alguém que o verá vivo com seus próprios olhos e, portanto, será transformado e glorificado, ou na condição de alguém que vai ressuscitar para receber a recompensa. Independente do que vai acontecer, o importante é a decisão ao lado de Cristo. Então a vida segue, nós devemos encarar tudo com alegria, com esperança, e servir a Deus, nos preparando para o final dessa história. Não espere mais nada desse mundo. A gente sabe que as coisas estão indo para o fim. O que a gente tem que esperar é em Deus e cumprir a missão que Ele nos deixou enquanto estamos aqui. Eu agora quero ouvir você. Deixe aqui nos comentários o que você pensa a respeito de tudo isso. E não se esqueça, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, especialmente no WhatsApp. Deus abençoe você. Um forte abraço.